Olá, bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao curso de Literatura Comparada. Meu nome é Marcelo Diego e, enfim, é um prazer ter a oportunidade de estar aqui com vocês. Bem, hoje é o nosso primeiro encontro e acho que há muitos aspectos de apresentação do curso para fazer. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que perguntar se vocês estão todas e todos bem. Nós passamos por um momento, sem dúvida, absolutamente excepcional. Não dá para fingir normalidade, não dá para começar esse curso fingindo que a situação é normal. A situação não é normal, é extraordinária. Nós passamos por já 5 meses de uma pandemia terrível, de uma quarentena também terrível. Estamos sentindo na pele efeitos, consequências, efeitos tanto do Covid quanto da quarentena em si, efeitos psicológicos, econômicos, políticos, enfim, é um quadro muito triste. Nós, na nossa comunidade universitária, perdemos professores, perdemos funcionários técnico-administrativos, perdemos estudantes, que é uma tristeza para toda a comunidade. Enfim, queria só nesse primeiro momento reconhecer essa natureza extraordinária do que nós estamos passando e me colocar completamente à disposição. Vocês têm o meu e-mail, podem me procurar a qualquer hora. Estamos aqui, enfim, para conversar, para tentar digerir na medida em que for possível essa situação toda. Eu vou dizer algo que é absolutamente no plano do senso comum, mas eu tenho a impressão de que à medida em que a gente vai conhecendo melhor uma situação, em que nós vamos elaborando essa situação através do discurso, através da linguagem, através da troca de experiências, aquilo que era inicialmente caótico vai começando a ganhar uma ordem. O desconhecido se torna um pouco menos desconhecido. O que era difícil de lidar se torna um pouco menos difícil de lidar, conforme a gente vai construindo sentido em torno dele. E o espaço nossa aula é um espaço aberto para isso também. Então vamos lá, sobre o nosso curso. É importante a gente ter... Bem, primeiro eu queria dizer que eu fiquei muito tempo pensando, né, a universidade teve muito tempo até começar esse período letivo extraordinário, esse PLE. E nós, professores, tivemos muitas reuniões, muitas discussões, pensamos como íamos fazer, cada um, né, adotando as suas estratégias. Eu inicialmente tinha pensado, comecei a estudar esse assunto, pensei em fazer um roteiro muito fechadinho, um texto que eu recitaria, que eu leria aqui para vocês, animações, PowerPoints, slides, me valendo desses recursos tecnológicos. Mas depois eu percebi que isso seria um falseamento. Minhas aulas não são assim, não são essas aulas cheias de efeitos, o que eu acho fantástico, quem consegue, quem tem esse talento, quem tem esse hábito mais do que talento. E resolvi assumir que eu gravaria esses vídeos com todos os titubeios, com todas as gagueiras, com todas as interrupções, problemas técnicos, isso tudo faz parte do momento e eu não quero falsear. Então, só para prevenir vocês, talvez o vídeo fique mais longo, não vai ser um vídeo editado, eu vou fazer aqui de uma tacada só e conto com a paciência de vocês, com a compreensão de vocês, todos nós somos muito novos nisso. Essa minha decisão de adotar essa forma também vem da consciência de que o que nós estamos fazendo não é ensino à distância, né? É importante que isso fique bem claro. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, diante desse quadro de pandemia e de quarentena, tomou uma decisão não por adotar o ensino à distância, e sim aulas com auxílio das tecnologias da informação. Faz toda a diferença. O ensino à distância é uma modalidade de ensino absolutamente legítima, válida, com eficácia comprovada em determinados contextos. Ou seja, eu não estou aqui dizendo que existe uma forma de ensino que é melhor do que a outra, que uma é válida, que uma não é válida.
só estou dizendo que elas servem a contextos diferentes, a objetivos diferentes. Não é? E a universidade entendeu que para os seus cursos de graduação, né, não é ensino à distância o que a gente quer, nem é o que a gente poderia fazer. Porque o ensino à distância, ele necessita de um treinamento específico, ele necessita de ferramentas específicas, ele tem uma linguagem específica. Não é isso que a gente quer e nem não é isso que a gente acha adequado fazer, nem aquilo para que nós somos preparados para fazer. Então, não é um curso por ensino à distância, é sim um curso com auxílio das tecnologias da informação, aulas remotas, né? Uma outra discussão, ainda não entrei, né, na apresentação do nosso curso propriamente dito, estou só fazendo algumas considerações gerais introdutórias. Recentemente, numa reunião de departamento, do Departamento de Ciência da Literatura, do qual eu faço parte, ao qual eu pertenço, uma colega levantou uma questão que me pareceu muito pertinente, que eu trago agora para vocês, não é? Quando você estava pensando que forma, que modalidade de aulas nós adotaríamos, surgiu aquela distinção fundamental entre aulas práticas e aulas teóricas. Aulas práticas. Um estudante da Escola de Belas Artes que está no ateliê pintando um quadro, aprender com o professor do lado, aquilo é eminentemente uma aula prática, né? Ou o residente na Faculdade de Medicina, ou as aulas práticas da Escola de Educação Física, enfim, há uma série de aulas práticas, que é muito claro na nossa imagem por que elas são chamadas de aulas práticas. E as aulas teóricas, aquelas aulas que seguem o formato básico, os estudantes se sentam para ouvir, o professor vai lá, fala, expõe, são aulas expositivas. Pois bem, a discussão que essa colega trouxe foi a seguinte: em literatura, as aulas de literatura, elas têm como base, como fundamento, a discussão. Esse modelo em que o professor chega e expõe, ele há muito está superado. As nossas aulas, evidentemente, têm um momento de exposição em que o professor traz um pouco de contexto sobre o texto que está sendo discutido, em que lança algumas chaves de interpretação, mas a aula onde, de fato, o momento em que o conhecimento de fato se constrói é o momento da discussão. Então, nesse sentido, as nossas aulas de literatura são aulas práticas, porque elas envolvem uma dinâmica interpessoal complexa e contínua. É aí que se constrói o conhecimento, muito mais do que na exposição e na audiência. Então, a gente tem que ter isso em mente. Por isso, eu, quando montei esse curso, eu dei bastante importância aos nossos momentos de encontro das sextas-feiras. Eu já vou chegar lá. Bem, feitas essas considerações iniciais, por favor, depois, eu conto muito com o retorno de vocês, tanto sobre aspectos técnicos, se o som está bom, se a imagem está boa, se está muito longo, se está muito curto, né, o vídeo, quanto sobre o conteúdo em si, se essa forma de curso, se a maneira como eu estou me expondo está interessante para vocês. É importante que fique claro que é uma construção conjunta o que a gente está fazendo, embora nesse momento esteja cada um do seu lado da tela. Aliás, falando em estar cada um do seu lado da tela, eu percebo que talvez mais do que em qualquer outro momento, eu me sinto acompanhado, né? Eu estou falando agora para uma câmera de celular que está aqui olhando para mim, é horrível. Eu que estava acostumado a chegar em sala de aula, pedir para que os alunos colocassem as cadeiras em círculo e nós tivéssemos uma discussão, é completamente diferente. A gente está olhando para uma câmera de um celular. No entanto, eu não me sinto sozinho, porque para eu poder construir o meu discurso para essa câmera, eu estou me dirigindo à presença fantasmática de todos os estudantes que eu já tive, não é? Tentando antecipar as perguntas, tentando ver aquilo que dá certo, aquilo que não dá certo. Então é como se eu tivesse todas essas presenças comigo. Eu acredito que todos nós, professores que estamos nessa situação, trabalhamos um pouco com isso. Em vez de falar para um vazio, falar para essas presenças fantasmáticas, essas expectativas de presença no futuro, não sincronicamente, assíncronas,
é a terminologia correta, mas também com essas imagens que nós trazemos das experiências pregressas. Vamos lá, agora falando sobre o nosso curso especificamente. Cadê? Pronto, está aqui. Eu vou ler com calma para que fique tudo muito claro, tá bom? A nossa disciplina é a disciplina de literatura comparada, código LEO 236. Vocês têm tudo isso no programa que está na nossa pasta no Drive da turma. 4 créditos, 60 horas. Aqui é importante, primeira observação. Normalmente, nos nossos semestres regulares, eles são compostos por 15 semanas. Daí que nós tenhamos uma carga horária de 4 tempos semanais. 4 tempos semanais vezes 15 semanas, 60 horas. Agora que nós temos um período de apenas 12 semanas, nós continuamos com essa carga horária de 60 horas, só que em vez de 4 horas por semana, terão de ser 5 horas por semana de dedicação ao curso, tá bom? Então, eu programei isso da melhor maneira possível e conto com a colaboração de vocês também para que nós cumpramos essa carga. Ementa da disciplina. Estudo do conceito de comparatismo a partir de tendências teóricas contemporâneas e de estudos pós-coloniais. Leitura de textos literários fundadores e autores decisivos para a arte da modernidade. Reflexão crítica sobre a literatura em suas relações com diferentes formas artísticas e manifestações estéticas de outras áreas do conhecimento. Essa é a ementa da disciplina Literatura Comparada na Faculdade de Letras da FRJ. Ou seja, qualquer professor, qualquer professora que ensine essa disciplina tem que, de alguma maneira, se encaixar dentro dessa ementa. Agora eu vou falar do curso específico que eu desenhei para o nosso curso, não é? Que eu intitulei Introdução ao Comparatismo, Metodologias e Tendências. Lembrando, meu nome é Marcelo Diego, meu e-mail é marcelodiego@letras.frj.br. Descrição do curso. A apresentação da literatura comparada como, a um só tempo, uma disciplina acadêmica, um campo de conhecimento e uma abordagem de leitura. Introdução às principais metodologias, na primeira metade do curso, e às mais recentes tendências do comparatismo, na segunda metade do curso. Problematização da noção de cânone e tensionamento da relação com os clássicos, sem negligenciar a formação de repertório. Tudo bem? A gente vai, daqui a pouco, quando entrar no conteúdo da aula propriamente dito, eu vou esmiuçar cada um desses termos que eu acabei de ler agora. Como vai ser a dinâmica do curso? O período letivo extraordinário tem início hoje. Na verdade, eu estou gravando no domingo, então terá início amanhã, quando vocês poderão assistir esse vídeo, dia 24 de agosto, e fim no dia 14 de novembro de 2020, perfazendo 12 semanas. Todas as leituras do curso já estão disponíveis por meio do Google Classroom desde o início do período, no Drive da turma no Google Classroom. Ao longo do período, todas as semanas, às segundas-feiras, às 10 horas da manhã, eu vou disponibilizar um vídeo, este vídeo agora, por exemplo, com a minha exposição sobre o tema da semana e links para materiais complementares, que podem ser vídeos em outras plataformas, podcasts, sites, enfim, todos os outros materiais complementares. Então, os nossos materiais básicos são as leituras, as exposições orais e esses materiais complementares. Tudo certo até agora? Todas as semanas, então vejam bem, os vídeos e os materiais complementares estarão disponíveis na segunda-feira de manhã. Todas as semanas, os estudantes terão até quinta-feira, às 23h59, ou seja, até a meia-noite de quinta-feira, para postar no mural da turma no Google Classroom um comentário curto. Um postzinho de comentário. Eu quero que todas e todos postem todas as semanas no nosso mural da turma sobre o tema da semana. Então, até quinta-feira à noite, vocês vão ter acesso ao material na segunda-feira de manhã e tem até quinta-noite para escrever esse breve comentário no mural da turma no Google Classroom. À meia-noite de quinta-feira eu vou fechar o mural, aí não vai poder mais postar. E aí, às sextas-feiras de manhã, sextas-feiras, das 10 às 11h40, nós teremos o nosso encontro síncrono, né? Por videoconferência, por meio do Google Meet, também no Google Classroom da turma. Será um momento, não vai ser aí nesses nossos encontros de sexta-feira, como hoje,
né? Como os nossos encontros de segunda-feira, que vocês podem assistir a qualquer momento, como os vídeos de segunda-feira são de exposição minha, né? Na sexta-feira vai ser um movimento contrário, é um encontro para debate, eu não vou fazer exposição, né? Vai ser para tirar dúvidas, para a gente discutir, vai ser esse momento realmente de encontro. A partir dos materiais, da leitura, do vídeo, dos materiais complementares e também a partir dos comentários curtos que vocês terão postado até quinta-feira à noite. Esses comentários podem ser, como eu disse, a partir desses temas, mas eles podem ser também comentários ao comentário anterior que algum colega já fez. É interessante para manter esse diálogo, para começar o debate já no nosso mural. Aqueles e aquelas que eventualmente não puderem participar na sexta-feira, não tem o menor problema. Eu sei que a conexão, todos nós temos problemas de conexão, eu sei que às vezes naquele momento, naquele dia e horário, uma pessoa não consegue, não tem o menor problema, eu só peço que me avise, né? E se alguém não puder nunca nesse horário, toda sexta de manhã eu tenho já um compromisso fixo que eu não posso desmarcar, por exemplo, me avisem também com antecedência que a gente marca um outro horário na conveniência de vocês para ter um atendimento individualizado, tá bom? Vamos lá. Quanto à avaliação, ela será composta por 2 elementos, os comentários curtos e um trabalho final. Os trabalhos curtos, o conjunto deles, os comentários curtos semanais, o conjunto deles vai valer 5 pontos e o trabalho final também vai valer outros 5 pontos, né? Aí tem os detalhes, devem ter entre 500 e 1000 palavras, não é muita coisa, é um parágrafo grande, um bom parágrafo, um parágrafo robusto, está ótimo, não precisa ser um textão, né? Embora se quiserem também pode, quer dizer, até 1000 palavras. Devem se referir aos temas e materiais da semana, devem expressar, atenção pessoal, uma análise crítica e um posicionamento pessoal. Ou seja, é uma análise crítica, eu quero que vocês partam daqueles materiais, não é para... Né, tem que ter uma base, tem que ter uma análise de texto, né, de material. Então é analítico e olhando criticamente, fazendo criticamente essa análise. Por outro lado, eu quero também um posicionamento pessoal. A impressão que isso causou em vocês, como isso ecoa com o repertório que vocês têm, o que vocês acharam, né? Essa fronteira muito tênue entre o posicionamento pessoal e o achismo. Eu não quero achismo. É daí o elemento de análise crítica. Por outro lado, eu também não quero algo completamente separado, como se estivéssemos fazendo algo, estivéssemos estudando um objeto com o qual nós não temos uma relação subjetiva também. Por isso eu gostaria de um posicionamento pessoal de vocês. E repetindo, eventualmente, o comentário de uma ou de um estudante pode ser uma resposta ao comentário de outra ou outro estudante já postado no material. Agora, quanto ao trabalho final. As estudantes e os estudantes deverão realizar uma análise comparativa de 2 obras. Primeira observação. O que é uma análise comparativa? É o que nós vamos estudar ao longo de todo o curso. Não se preocupem. Como é que faz essa comparação? Calma, nós vamos ver. Esse é o objetivo do curso. Entender essa metodologia, essa abordagem, essa metodologia. Então, uma análise comparativa de 2 obras. Uma delas tem que ser uma obra trabalhada no curso, uma das nossas leituras. Ou então, uma outra obra de um autor trabalhado no curso. Compreendido? A segunda obra da comparação, essa sim é de livre escolha. E ela pode ser literária ou não literária. Pode ser uma música, um filme, uma peça de teatro, um quadro, o que vocês quiserem. Tá bom? É importante apenas que a comparação se sustente. E isso nós vamos estudar ao longo do período, não se preocupem. O trabalho deve ter entre 5 e 10 páginas, enviado por e-mail, tudo. Aqui as especificações de formatação também estão no programa e também aquilo que será avaliado, ok? Enfim, o nosso cronograma, eu peço que vocês cheguem sempre para as aulas com as leituras feitas. Se não, na segunda-feira... Se vocês conseguirem até segunda-feira fazer a leitura da semana, ótimo, porque aí vocês já assistirão ao vídeo com a bagagem da leitura. Se não der tempo, leiam até sexta-feira para poderem participar da discussão com aquela leitura. Tá bom? Então, acho que é isso em relação ao programa do curso. Foram já 20 minutos nosso vídeo. Agora entrando
na nossa aula em si, no tema da nossa aula de hoje. O comparatismo em perspectiva. Não é? Se nós estivéssemos numa sala de aula agora, fisicamente juntos e juntas, eu perguntaria para vocês, faria uma prospecção de ideias, perguntando o que vocês entendem como literatura comparada, quando ouvem essa expressão. Então, mesmo nós não estando presencialmente juntos, eu peço que vocês façam esse exercício, que tragam, né, do fundo da memória o que vocês acham, o que vocês imaginam que seja literatura comparada. E já adianto que não existe resposta certa nem errada, há uma série de elementos que caracterizam a literatura comparada, mas a gente não poderia chegar a uma definição específica do que ela é e do que ela não é. É um campo muito aberto. O que eu poderia dizer, em primeiro lugar, é que a literatura comparada ela não é um objeto dado. Ela é um objeto que precisa ser criado. O que eu quero dizer com isso? O objeto da literatura comparada, ele se constrói por meio da mirada do observador, mais do que por um valor intrínseco do objeto observado. Nós temos outros campos dos estudos literários, por exemplo, a literatura brasileira, a literatura portuguesa, a literatura francesa, a literatura espanhola, a literatura hispano-americana, que são estudos da literatura seccionados pelo viés da nacionalidade. Né? Literaturas de uma determinada nação ou de uma determinada língua nacional. Quando nós falamos da literatura francesa, nós nos referimos à literatura da francofonia, a literatura produzida em francês, não só da nação França. Então esse recorte do nacional é o recorte com o qual nós trabalhamos a maior parte do tempo com a literatura. Há também o recorte temporal, literatura da antiguidade, literatura da Idade Média, literatura renascentista, literatura do século XVIII, literatura do século XIX, ou literatura da década de 1980. São recortes temporais. Ou seja, é nisso que vem depois de literatura francesa, literatura da década de 1980, que vem a definição do objeto, a indicação, mais do que definição, a indicação do objeto. A literatura comparada não. A literatura comparada não. Esse objeto tem que ser criado por cada leitura que é feita, por cada abordagem. Não é? A única, digamos assim, a única regra que ela coloca, né, uma das poucas indicações, definições, balizas que a literatura comparada é que ela deve privilegiar, faz parte do campo da literatura comparada, o olhar comparativo. Por isso, literatura comparada e comparatismo são, grosso modo, sinônimos. Ou seja, pela perspectiva da literatura comparada, ela nunca se situa apenas em um desses recortes. Ela sempre se situa na relação entre diferentes recortes, entre diferentes abordagens do literário. É claro que muitas abordagens, muitas concepções do que é literatura comparada são possíveis. Eu estou trazendo uma para vocês, que é aquela que eu subscrevo. Nesse momento, quando nós estamos... Se eu estivesse numa sala de aula com o quadro negro, ou o nosso quadro verde, ou o nosso quadro branco atrás de mim, eu desenharia 2 triângulos, que é uma maneira que eu gosto de explicar, que eu gosto de apresentar alguns conceitos. Então, como vocês lembram ali na descrição do curso, né, eu comentei que a literatura comparada ela é, ao mesmo tempo, uma disciplina, um campo e um método. Então, o primeiro triângulo, né, é esse. Uma disciplina, um campo e um método. E o que isso quer dizer? Ela é uma disciplina no sentido de que ela é um corpo de conhecimento que foi codificado, padronizado, não padronizado no sentido ruim, mas, enfim, recebeu teve certas arestas aparadas, foi conformado a caber dentro de uma disciplina universitária. O mundo real
se é que existe real, o mundo, as coisas no mundo não se conformam de maneira imediata a modos de conhecimento. Nem os modos de conhecimento se conformam de maneira imediata às disciplinas escolares. E dentro de escolar eu compreendo universitário também. Nós estamos dentro de uma instituição, né, de ensino, digamos assim. Então, a língua portuguesa ela é muito mais ampla do que aquilo que cabe dentro de uma disciplina de língua portuguesa, né? Fazendo uma analogia, tentando deixar um pouco mais claro. Então, a literatura comparada, nós estamos aqui, há uma ementa, há uma carga horária, há créditos, há uma avaliação, há um determinado conteúdo, ou seja, esse campo do conhecimento que foi configurado, conformado para cair dentro de uma disciplina. Então, nesse sentido, a literatura comparada é uma disciplina. No entanto, ela é mais. E aí vai a segunda parte, a segunda ponta, o segundo vértice do triângulo. Ela é um campo de conhecimento, o que é algo muito mais amplo, não é? Há uma série de questões, de temas, de obras, de repertórios que fazem parte de questões, de questionamentos que fazem parte do campo que nós poderíamos chamar da literatura comparada. Esse campo, né, ele num primeiro momento, digamos, começou a se conformar no fim do século XVIII, se conformou mais propriamente no século XIX, a literatura e os clássicos da literatura comparada com os quais nós trabalhamos são do fim do XIX, início do século XX. Esse campo ele era uma espécie de história da literatura universal, termo absolutamente problemático que nós vamos desconstruir em breve. Hoje em dia, o campo da literatura comparada ele se identifica muito mais com aquilo que nós poderíamos chamar de estudos culturais. Tanto que em várias partes do mundo, principalmente no mundo anglófono, os departamentos de Comparative Literature estão se tornando departamentos de Cultural Studies, estudos culturais. Porque a abordagem da literatura, e isso nós vamos ver no terceiro vértice, que é o método, uma metodologia, né, ele se revela um dos mais produtivos para examinar não apenas o literário, mas para entender essa abordagem comparativa, uma das ferramentas, uma das miradas mais interessantes para se entender a cultura como um todo, não é? Então, a literatura comparada é uma disciplina, ela é um campo e, por fim, ela é um método, uma metodologia. E é isso que nós vamos estudar durante boa parte do curso. As metodologias vamos não só estudar dizendo o que é, mas vamos exercitar essa metodologia nas nossas leituras de determinadas obras literárias. E quais seriam essas características básicas? Primeiro, não ter um objeto dado, precisar construir o seu objeto. E segundo, sempre exigir daquele que lê, daquele que aborda o texto literário, um deslocamento. Daí que é comparado, porque nunca está só num lugar, está sempre olhando para um lugar em relação a outro lugar. Então, tudo bem até aqui, pessoal. É uma pena que, enfim, vocês me dirão na sexta-feira se está fazendo sentido. Eu gosto de ir checando paulatinamente ao longo da aula como as coisas estão andando. Na nossa aula de hoje, então vamos a esse primeiro ponto, o deslocamento. E para isso eu gostaria de nós teremos duas leituras a esse respeito. Eu gostaria de fazer uma leitura que eu vou mandar para vocês num dos links, um texto de um crítico... Ah, não, meu Deus, pausa. Voltando, antes de entrar nas leituras. Eu disse que se nós estivéssemos numa sala de aula com um quadro ao fundo, eu desenharia 2 triângulos. Eu desenhei aqui o primeiro, que é esse tripé entre literatura comparada como disciplina, campo e método. Não desenhei o segundo, me desculpem, voltemos. Uma pergunta. Pela experiência de vocês, na Faculdade de Letras, quais são as maneiras de abordar, quais são as maneiras mais conhecidas, mais comuns, de nós abordarmos a literatura? Eu não estou perguntando de metodologias específicas, eu estou dizendo, assim, pensando em termos de grandes famílias, não é? Ora,
nós temos as aulas, vocês têm as aulas, eu digo nós porque eu também estudei na Faculdade de Letras da FRJ, sou um ex-aluno, com muito orgulho. Uma das abordagens é a da teoria, que nós vemos nas aulas de teoria literária. Então, pensarmos maneiras de nos aproximar do objeto literário. A noção de objeto literário também é extremamente problemática. Não estou subscrevendo essa visão. Estou usando agora provisoriamente. Então, pelo lado teórico, entendendo as categorias, entendendo os conceitos, entendendo as ferramentas, entendendo, enfim, tudo aquilo que é do plano teórico. Ou seja, que sai do concreto da análise de um texto específico e pode ser generalizado, tornado, observado de maneira abstrata. Não é? Então, há essa mirada da teoria, primeiro vértice, que nós vemos nas aulas de teoria literária. Há uma segunda, que é a da crítica, que é aquilo que compõe, eminentemente, as aulas das literaturas específicas. Os alunos de português de literaturas, as aulas de literatura brasileira e portuguesa, as aulas de literatura francesa, inglesa, espanhola, árabe, enfim, as aulas de literatura específica, que é crítica, ou seja, análise, leitura, compreensão, análise, interpretação. O texto e o seu contexto, não é? Então, é a partir da leitura do texto específico, a crítica. Estou simplificando muito essas ideias, mas é só para servir ao propósito de chegar à terceira abordagem, que é a abordagem da história, historiográfica. Entender os percursos que levam a determinada construção literária, como chegamos a determinada obra, e o que nós poderíamos construir de um percurso da literatura. Então, esse seria o segundo triângulo, né? A literatura abordada por meio da teoria, por meio da crítica e por meio da historiografia. E é nesse vértice desse triângulo da história que a literatura comparada costuma se situar. Não é que nós não lidemos com crítica, nós não façamos crítica e nós não utilizemos a teoria. Claro que lidamos, claro que utilizamos, mas o lugar privilegiado, né, o lugar de fala privilegiado da literatura comparada é o historiográfico. Eu usei algumas vezes a palavra histórico, ou história, outras vezes historiografia, historiográfico. Agora, sendo um pouco mais preciso, é uma abordagem historiográfica mais do que histórica. E para aqueles e aquelas de vocês que não conheçam essa distinção, não é? A história são as coisas acontecendo no tempo. O que nós estamos vivendo agora, nesse momento, é história. O discurso que é escrito sobre a história é a historiografia. É grafia escrita, então, historiografia, a escrita da história. É importante não misturar, não confundir as duas coisas, porque na historiografia, como uma escrita, né, ela é produzida por alguém. Todo discurso possui um ponto de produção dele. Então, e carrega os vieses de quem o produz. Então, o que nós estamos falando é de historiografia da literatura, que não pode ser confundido com história da literatura, que é um fenômeno vivo, que está acontecendo, aconteceu, acontece e acontecerá. É o fenômeno vivo em si, da literatura. Então tá, agora sim podemos voltar, né, na linearidade da aula que eu havia programado, para onde estávamos falando sobre os deslocamentos. Eu vou ler para vocês um texto curto, vou enviar depois o link dele para vocês, é de um crítico literário chamado Pedro Meira Monteiro, e se chama Leitura e Superfície, Abrolhos. Só elucidando uma questão de vocabulário, né, que ninguém é obrigado a conhecer todas as palavras da língua portuguesa, abrolhos é uma espécie de formação rochosa, marítima, como um recife, né, que fica perto da superfície, mas que às vezes é responsável por muitos naufrágios, porque não se vê, né? Então, os abrolhos. Escolhos também é outro sinônimo para abrolhos, essa formação rochosa. Então, vamos lá, dar um gole d'água para
Sem deslocamento, não há leitura. A sentença em si mesma banal tem consequências vastas. A leitura implica um deslocamento. Mas por quê? E para onde? Seria fácil responder com a fantasia das profundezas do sujeito, imaginando a leitura como uma atividade que mexe com o nosso interior, provocando e, no limite, melhorando o ser. Mas esta seria uma fórmula inútil em sua grandiloquência. O deslocamento em questão não apontará necessariamente para as profundezas ou para as alturas. É muito mais de uma topologia que se fala quando se fala de leitura. Quando leio, encontro escolhos ou escolho encontros. Sinais ínfimos que transformam em significantes, tão mais importantes quanto mais opacos e resistentes eles pareçam. Ler talvez seja entregar-se a uma topografia de acidentes. A história de um detalhe é outra história da história. Como sabem os bons leitores, qualquer história que se preze exige um trabalho de foco. Como se brincássemos com uma câmera, buscando os dois níveis em que faz sentido aquilo que se vê. Mas o que se vê é visto apenas na superfície, em que, sem uma câmera com que brincar, não haverá senão as mesmas e mudas palavras. O sentido talvez seja isso, a ponte precária que o trabalho de foco permite criar entre os escolhos que povoam a página. Mas a definição é válida? Talvez, se lembrarmos que escolho lembra escolha, que lembra escolhar, que lembra escolar, e tudo se junta, por via da etimologia, mas também da leitura imaginosa e irresponsável, na ideia de uma colheita que os olhos fazem. Colheita do que se lhes apresenta e do que eles, no fim das contas, querem. Por estas vias, estas sim, insondáveis, colher. O português mais antigo, que é marítimo por vocação, lembra que o escolho, sendo um Recife, obriga a uma ação, abrir os olhos. O que a leitura permite, então, é ver o que se apresenta, o que se torna presente como perigo. Abrolhos. Fim de texto. Acho que podemos comentar esse texto na sexta-feira, na nossa discussão, não é? Mas é uma leitura muito sintética e muito poética, né? Eu acho muito bonito esse texto, sobre essa ideia da leitura como gesto de busca, de produção, de construção de uma topografia dentro do texto. Não é? Há uma noção que eu acho muito rica e que o texto do Ricardo Pilha, que nós vamos ler, que nós vamos comentar daqui a pouco, também trata, que é essa leitura como um perigo. Há um perigo ali. Há um perigo de um desconhecido, de algo que está sob a superfície, que nos ameaça, e é que é necessário abrir os olhos para não cair nessas armadilhas. Ou então para cair se entregando, né, nesse naufrágio delicioso, nesse canto das sereias. Mas, de qualquer maneira, há esse movimento de perigo em que a gente precisa aprender, né, não pisar em pedras falsas, não ir de encontro a esses recifes dentro do texto, porque é disso que se trata, de uma topografia acidentada, não é? E por o texto ser uma topografia, e o nosso olhar que vai encontrando essas pistas e vai construindo esse mapa, não é? Ele obriga a um deslocamento constante. O olhar do leitor nunca se situa muito tempo no mesmo lugar. Ele se move, eu não estou dizendo simplesmente ele se move na página, ele se move no enredo, ele se move, né, no sintagma, mas o olhar, o ponto de vista, o olhar do sujeito também se movimenta constantemente e também cria novos objetos ao se deslocar, como uma câmera, que quando está olhando para um lado, ela cria determinado objeto. Ela olha para outro lado, ela está criando outro objeto. Não é? Agora vamos falar... Então, esse texto foi só uma sugestão para abrir com um pouco de poesia o nosso curso. Agora vamos falar, trazendo mais alguns exemplos de práticas de leitura, vamos entrar
no Último Leitor, do Ricardo Pilha. Ricardo Pilha é um escritor que eu adoro. Ele é um grande romancista, tem romances sensacionais. Argentino, viveu muito tempo nos Estados Unidos, mas argentino, escreveu sempre espanhol. E também tem livros teóricos, livros de crítica muito interessantes. Esse texto, o que é um leitor? Ele vem desse O Último Leitor, Ricardo Pilha. E antes que alguém pergunte, que alguém pense, né, esse último leitor, esse último tem um sentido, não é temporal exatamente, ele não está pensando num leitor pós-apocalíptico, um leitor no fim do mundo. Ele está pensando último no sentido, como o inglês traz, ultimate, né? É um leitor que vai ao extremo, que vai à experiência limite da leitura. E aí nós chegaríamos num outro teórico fascinante, que é Blanchot, que tematiza essa ideia da experiência limite. Mas não chega, não vamos entrar por aí. Não é? Esse texto ele é dividido em algumas seções, não é? E ele vai dando exemplos das práticas de leitura que ele aborda em cada uma dessas seções. Então ele começa falando de Borges, Jorge Luis Borges, escritor argentino também. Uma foto, né? Existe uma fotografia em que se vê Borges tentando decifrar as letras de um livro que segura grudado ao rosto. Está numa das galerias elevadas da Biblioteca Nacional da Rua México, de cócoras, o olhar aberto na página aberta. Me parece que ele recorre a ele começa com essa imagem icônica de Borges olhando, porque Borges é um grande escritor que foi se tornando cego e escreveu boa parte da sua obra já cego. Ela foi ditada a um secretário, não é? Então, ele diz, essa poderia ser a primeira imagem do último leitor, aquele que passou a vida inteira olhando, lendo, aquele que queimou os olhos na luz da lâmpada. Borges diz, agora sou um leitor de páginas que meus olhos já não veem. Né? O Pilha diz, na clínica da arte de ler, nem sempre o que tem a melhor visão lê melhor. Né? Ele fala da Borges, também nós em Abrolhos falamos dessa ideia de uma topografia. Borges também retoma em vários dos seus contos essa ideia da escala da leitura como arte da microscopia, né, e da diferença entre o real e o ficcional como uma diferença de escala, não é? Enfim, então ele começa a tratar desses temas. Quero ver o que mais vocês trazem na sexta-feira sobre essa leitura. Fala de práticas de leituras, de usos. O texto pode ser pensado como uso de leitura e nós, leitores, subvertermos, lermos a contrapelo. Nós podemos ler... Eu sempre fiquei nessa dúvida, né? Existe o termo contrapelo e o contrário de contrapelo é o quê? É ler apelo, né? Esses usos retos e oblíquos, né, da leitura, essa leitura que deforma. Né? Enfim, ele coloca o objetivo do texto, que é procurar as figurações do leitor na literatura, ou seja, as representações imaginárias da arte de ler na ficção. Então ele procura figurações concretas, específicas, como determinados escritores representaram leitores nas suas obras literárias, mas também como determinados textos lidam com uma noção implícita de leitor, mesmo que esse leitor não seja figurado, mas há uma noção implícita de leitor que está ali. Assim como eu comecei esse curso dizendo que eu não falava sozinho, eu falava com a presença fantasmática de todos os estudantes que eu já tive e que eu imagino ter agora. O meu discurso ele é produzido em função desse interlocutor fantasmático. Então, e os textos literários também, eles lidam, cada texto lida com uma imagem, com um leitor fantasmático projetado, com uma ideia de leitor, não só apenas quando esse leitor é projetado, quando esse leitor é figurado, mas também como a obra é construída. Ela pressupõe um leitor. Né?
ele diria, quando ele fala da figuração dos leitores na literatura, ele chamaria isso de uma lição de leitura, né? Lição de práticas da leitura. Então essa é uma sessão de abertura do texto do Ricardo Piglia, o que é um leitor. Na sessão seguinte, na parte seguinte, os rastros de Tlön, ele também fala de um conto do Borges, comenta um pouco sobre Kafka, e ele cria uma distinção que eu acho muito útil para a gente entre dois tipos de leitor. Não é? Um leitor que entra num mergulho vertical, digamos, aqui a gente tem uma estante, uma prateleira de livros, uma estante. Tem aquele leitor que é vertical, que mergulha dentro de um livro, com um olhar pouco atento, embora seja impossível obliterar, esquecer, ignorar esse outro olhar, mas ele tem um olhar pouco atento aos livros que estão do lado, ele mergulha dentro daquele livro. E existe outro leitor, ele coloca o Borges nessa segunda categoria de leitores, existe aquele leitor que pensa sempre o livro em função dos livros que ele tem do lado. Como ele se relaciona, como aquela leitura tem a ver com as leituras que vieram antes, com as leituras que vieram depois, com as leituras que estão do lado, com as leituras que estão da frente, como se o processo de leitura fosse sempre, ele se desse no espaço do diálogo entre as obras. Sempre um livro, por isso a ideia da biblioteca. Existe a ideia do leitor isolado, o leitor numa ilha deserta com seu livro único, né? E existe a ideia do leitor dentro de uma biblioteca, em que todos os livros conversam entre si. E a prática da leitura é a prática de escuta a essa conversa entre os diferentes livros. Né? Ele diz, estou trazendo algumas... Né? Talvez o maior ensinamento de Borges seja a certeza de que a ficção não depende apenas de quem a constrói, mas também de quem lê. Né? A ficção também é uma posição do intérprete. Nem tudo é ficção. Borges não é Derrida, não é Paul Deman, mas tudo pode ser lido como ficção. E eu acho que essa ideia de que tudo pode ser lido no registro da ficção, ela é muito cara e muito útil aos nossos dias atuais, em que há todas as crises sociais, políticas, econômicas, culturais, pelas quais vimos passando, em que muitas vezes o real nos ultrapassa. O real parece saído mais de uma página de ficção do que da realidade. Fim de parênteses do comentário sobre o presente. Brasileiro em especial. Bem, seguindo, eu estou passando muito por alta nesse texto do Piglia, porque o nosso objetivo é discuti-lo, né, na sexta-feira. Ele fala na sessão seguinte, Leitores no Deserto Argentino, ele traz um ponto que eu acho muito importante, que é essa analogia entre o ato de ler e todo o imaginário criminal, policialesco, detetivesco, ou seja, aquele que lê. Há um outro teórico, um historiador, um pensador chamado Carlo Ginzburg, que tem um livro chamado Signos, Emblemas, Sinais, acho que é isso, em que ele também se aprofunda muito nessa imagem, né, do exercício de leitura como exercício da investigação. Né, o que tem em comum o crítico literário, o historiador, o psicanalista, o detetive, aquele que vai em busca dos sinais, em busca desses signos dispersos na página. O leitor como um criminoso que utiliza os textos em benefício próprio também, ele explora um pouco esse campo. E, por fim, a sessão que me interessa mais, a última sessão dele, em que ele fala de Hamlet. Ele chama Hamlet o dandy epigramático e enlutado. Não é? Nós leremos Hamlet no nosso curso, teremos, deixa eu ver quantas aulas, só um segundinho. Nós teremos 2 aulas exclusivamente dedicadas à leitura de Hamlet, o que vai ser uma delícia, porque é uma grande peça, um grande texto. Mas imagino que talvez alguns e algumas de vocês já tenham lido ou conheçam pelo menos a história. Da primeira vez
em que Hamlet entra em cena? Bem, primeiro é importante a gente saber que Shakespeare, quando escrevia suas peças, ele deixava muito poucas rubricas. O que são rubricas? Ora, numa peça teatral, ela é composta, o texto é composto pelas falas, né? Hamlet, aí o que ele vai falar. Horácio, o que Horácio vai falar, as falas, né? E as rubricas são as indicações cênicas. Elas não são ditas, não são pronunciadas pelos atores, não são para ser pronunciadas pelos atores e pelas atrizes, mas elas são, por exemplo, Hamlet entra lendo um livro, fulaninho sai pela janela, são essas indicações, as rubricas, né? A rainha entra com um longo manto, são indicações cênicas, as rubricas. Shakespeare era muito econômico nas rubricas, tinha pouquíssimas, por isso as poucas rubricas que ele deixou ganham um valor muito, muito forte, né? No início da peça, Hamlet é alertado sobre a presença, né, do fantasma do pai, ele vai lá, tem um encontro com o fantasma do pai, e depois a primeira cena em que ele aparece no castelo real, em que acontece a maior parte das ações. No contato, digamos, ele é introduzido na peça nesse contato com os mortos, depois tem o primeiro contato com o vivo. E aí Shakespeare escreve